Uma semana depois, ela estava toda satisfeita com os seus tabacos de mana. Ela nem acreditava que ainda tinha sobrado um pouco de dinheiro e depois de comprar todos aqueles tabacos mágicos. Ela ainda lembrava do olhar de desprezo que a colega lançou para ela. Mas não queria saber. Ela estava feliz, como se pudesse dançar. Pensava que esse dinheiro acabasse em 2 ou 3 meses, faria tudo de novo. Asha perguntava à princesa dos bárbaros se ela tinha gostado do trabalho de aventureira. Ela respondeu que sim, dizendo que foi bastante divertido. Dizia que tinha uma certa emoção em destruí-los. A única coisa ruim era o cheiro desagradável. Contou que isso foi o pior, não estava conseguindo lidar no começo. Ela se lembrava de quando começou a sentir aquele cheiro assim que foi lançada nesse mundo. O que, quando viu aquela pilha de restos, quase desmaiou na hora. Contou que agora só sentia um pouco de enjoo. Mas, quando se envolvia na luta, não percebia mais nada. Se sentia vitoriosa por ter se adaptado ao ambiente daquele mundo ou aquele corpo diabólico estava corroendo a mente dela, naturalmente. Fosse o que fosse, não queria que a Numia interferisse na vida dela que estava tendo no Império. Estava sentada tendo a refeição com a garota de cabelos brancos. Perguntava se tinha acontecido algo naquela semana. Ela contou que os alunos feridos voltaram à aula e tiveram principalmente aulas teóricas, mas nada de particular em todas. Arsal queria saber sobre a aula de aptidão. Eu tinha ouvido dizer que iriam fazer um exercício de campo em breve. Queria saber sobre o destino. Enquanto elas comiam uma fatia de bacon, a jovem contava que não tinha ouvido nada específico. A garota queria saber se ela ia mesmo caçar monstros de verdade durante a aula. Dizia que era melhor do que fazer as aulas teóricas. Pegando sua taça de vinho, disse que tinha que terminar alguns negócios. Quando falou isso, a imagem de Knut veio a ela. Depois que acabou a sua refeição, estava andando pelo corredor com o seu tabaco de mana aceso. De lá, ela viu Danian e a garota de cabelo verde andando juntos no pátio. Ela, vendo os dois conversarem, não poderia simplesmente se afastar, então se uniu aos dois. Colocando o braço no pescoço de cada um deles e se posicionando no meio, perguntou a eles se estavam em um encontro. Claro que ela deixou Milha bastante constrangida com aquele comentário. Queria-se ter tomado um susto, pois a garota chegou de repente. De cabelo verde, mal conseguia acreditar que a princesa estava falando que após se recuperar, ela estava passeando. Muito brasa, ela disse que ele não era namorado dela, apenas um amigo de infância. Foi tão brava que deixou os dois meio envergonhados. Arsal disse a ela que, de qualquer forma, era bom ver que ela estava bem novamente. Dizia que, mesmo sendo só uma luta, achava que tinha sido muito dura com ela. Quando ela disse aquelas palavras, Milha se lembrou do que Danian tinha dito a ela quando eu ainda estava na enfermaria. A garota dizia que ela não precisava se desculpar tanto, ela já estava bem, e foi ela que tinha concordado com o treino. Disse que, na verdade, gostaria de dizer algo para aquela princesa. Olhando para a protagonista, disse que acabou no mesmo grupo que ela para as aulas de aptidão e não tinha certeza de como queria reagir. Ao ouvir isso, ela regalou os olhos. Para ela, era a chance de obter mais informações. Balançando o ombro da jovem, queria saber se ela tinha alguma formação sobre os detalhes práticos. Ela disse que não tinha nem alguma informação, pois na última aula se lembrava bem e ninguém tinha dito nada a respeito. Aquilo acabou com os pensamentos da protagonista, pois ela queria mesmo saber sobre aqueles assuntos. Não tinha como perguntar para a amiga Asha, pois ela tinha faltado à última aula por falta de interesse no conteúdo maçante. O tempo passou e finalmente chegou o dia em que o tal treinamento seria feito. Ela estava se preparando, pois já tinha chegado a hora. Se lembrava ainda de sua amiga rindo, dizendo que os alunos da admissão especial eram os que mais se divertiam. Quando estava tendo o ataque de fúria, parou, pois escutou o seu nome. Era a jovem de cabelo verde que chamava por ela. Milha caminhava lentamente até chegar na princesa, carregava consigo uma mochila com algumas coisas. Isso aguçou a curiosidade de Harsal, que perguntou se ela estava indo viajar ou algo assim. Foi quando a garota contou que ficaria ali por 5 dias. Ela contou que, de qualquer forma, os outros integrantes da equipe estavam esperando. Ela ficou bem surpreendida com isso, ainda mais quando viu os outros integrantes sem palavras. Era um cara que já tinha sido derrotado por ela e uma criança religiosa, provavelmente guardando sentimentos ruins em relação a ela.
Ela achava que quem escolheu o grupo não estava levando em consideração a presença dela. Depois de um tempo, adentraram uma floresta cinzenta, o lugar onde um dos 12 cavaleiros do imperador Carlos derrotou um dragão de pedra que esmagou várias vilas e finalmente enterrou-o no subsolo, segundo a lenda. Na realidade, era um terreno florestal acidentado e vasto, com inúmeras formações rochosas bizarras e elevações entre árvores. Não parecia certo deixar 140 alunos da academia soltos em um lugar como aquele, havendo trolls e outros monstros. A protagonista queria que todos começassem com a apresentação daquela forma. Quando lutassem, pelo menos saberia o suficiente de cada um. Começou ela se apresentando e dizendo seu nome, e disse que poderia usar inúmeras armas. Era qualificada em quase todas. Também disse que não confiava muito nela, pois não pretendia se esforçar muito. A próxima a se apresentar foi a jovem de cabelo verde, contou seu nome e disse que as armas que usava eram florete e um pequeno escudo. O próximo era o jovem. Ele disse que o nome dele era Hans e tinha um escudo e machado. Também tinha uma tocha para caso encontrasse trolls. A próxima a se apresentar foi Lana. Disse que era aprendiz de sacerdotisa de batalha e era habilidosa em cura, então deixassem a recuperação com ela. A protagonista pensava que ela não era habilidosa em nada além de cura. Com o tempo, ela superaria até mesmo os santos com sua habilidade. Tentando puxar assunto, a protagonista perguntou o que eles pensavam fazer naquele momento. Hans foi quem respondeu a pergunta dela, dizendo que precisaria encontrar um lugar para ficar até o fim do treino. Contou que ouviu um lago fluindo mais cedo e apontou a direção quando ela estava dizendo que deveriam. Ela sentiu algo e pediu que todos ficassem parados. Notava que tinha monstros vindo à frente. Eram cerca de 10 deles. Rapidamente, atrás de uma moita, apareceram vários monstros. Eram kobolds. Hans pediu que a jovem de cabelo verde fornecesse cobertura. Enquanto isso, aqueles monstrengos partiam com tudo para cima de todos eles. O primeiro que se lançou para cima do rapaz ganhou um escudo no rosto, enquanto ele já ia golpeando o próximo. Milha se mostrava bem ágil também, indo contra aqueles monstros sem nenhuma hesitação. Ela estava tão esplêndida que ganhou até mesmo um elogio de Harsel. Agora 2 deles estavam tentando atacar a aprendiz de sacerdotisa. A princesa dos bárbaros viu que a garota não faria nada para se defender e lançou-se à frente dela. Eliminou com certa facilidade os 2 monstros que queriam tirar a vida daquela jovem. Ela estava chateada porque, de alguma forma, eles sempre faziam com que ela se metesse onde dizia que não faria nada. Ela pensava que estava fazendo o melhor para não se envolver e permitir que eles também aprendessem. Depois de defender a vida daquela garota, perguntou se ela estava bem, e Lana, trêmula, respondeu que sim. Harsal, olhando para aquela garota, pensava quando realmente ela começaria a ser útil para a equipe. Passado um tempo, eles estavam entrando em uma caverna. Ali parecia um bom lugar para descansar, e com medo, Lana perguntava se ficariam bem. Tinha medo de precisarem lutar com outro grupo por causa daquele esconderijo. Não sendo nada modesta, a protagonista disse a ela que não precisaria se preocupar, já que ela estava por ali. Porém, de qualquer forma, o objetivo deles era encontrar uma base, então iriam terminar e descansar. Milha notou que o jovem estava com ferimento e achava que tinha se machucado enquanto lutava com os kobolds. Lana disse que o curaria, e já que era assim, as outras 2 entrariam para organizar a caverna que tinham encontrado. Seguindo o que foi dito, a garota ficou para trás e estava tentando curar o jovem que, depois de feito, agradeceu a ela. A protagonista olhava na direção em que a garota estava fazendo a cura e achava impressionante ver com os próprios olhos. A garota, aos poucos, foi andando, até que se sentou ao lado da princesa e, do nada, começou a puxar papo. Agradecia a ela por ter salvo e disse que, mesmo não tendo lutado muito, não se machucou também. Depois perguntou se todos do grupo dela eram fortes, e Harsal respondeu que nem todos os Carraras tinham forças iguais. Ela mesma tinha suas curiosidades para saber como aquele corpo se tornara tão monstruoso. Milha queria saber o que fariam com a vigilância noturna. Mesmo se narrasse algo na porta, ainda precisariam de pelo menos uma pessoa. Hars achava que deveriam fazer rotações de turnos de 3 horas, porém disse que Lana não conseguiria lidar com o ataque.
Chateada, a garota pedia desculpas por não conseguir ser útil. A guerreira disse que era típico que um padre não ficasse de vigília, então iriam se dividir apenas os três. Rapidamente a noite chegou e tudo parecia calmo enquanto a protagonista fazia sua ronda. Tão calmo que ela sentava e poderia admirar as estrelas no céu. Enquanto a jovem de cabelo verde dormia, a claridade chegou próxima a ela que reclamava sobre o quão claro estava. Ela achava que a guerreira tinha chamado, porque era sua vez de fazer o patrulhamento. Ela disse que não dormiria, pois tinha alguns assuntos para tratar. Claro que a garota de cabelos verdes queria saber que tipo de negócios ela teria no meio da mata a uma hora daquela. Ela disse que era algo que duas crianças não deveriam ver e contou que voltaria pela manhã. Mas caso ela não voltasse, ela conseguiria facilmente evitar os trolls. A garota sabia que, pelo tom de voz e pela maneira de agir, ela só poderia estar indo fazer alguma eliminação. A garota até queria convencê-la a desistir. Foi quando a protagonista perguntou se ela achava que conseguiria detê-la. A garota, perto da imensidão do poder de Harsal, se tornava pequena e quase nula. Contou que todos sabiam que existia alguém que queria ela fora desde a cerimônia de entrada, não importava se eram orientais ou carraras. A garota perguntou se ela estava procurando por Knut, e ela apenas disse que rezasse para que ele não quisesse eliminá-la. Acendendo mais um dos seus tabacos de mana, ela caminhava sozinha no meio da escuridão. Sem ter mais nada, ainda tinha tempo para observar as estrelas, e notou que a jovem não estava seguindo ela. Achava que era um pouco decepcionante, pois tinha imaginado aquela história de uma outra maneira. Do fundo de sua alma, pensava que foi melhor a jovem não ter seguido até o fim, pois seria difícil achar uma maneira para se desligar dela. Agora estava pensativa e achava que talvez não devesse ter ido tão longe assim. Quando viu um manto e um machado encostado em uma pedra, perguntou se era ele. Contou a ele se não era melhor resolverem aquilo com uma conversa. Ele também notou a chegada dela e dizia que ela estava rastejando para fora da escuridão, exalando o desejo de eliminar alguém. Disse que ela não era diferente de um monstro e ela deixou claro que ele também estava demonstrando claramente a sua intenção. Ela dizia que aquilo não precisava chegar a esse ponto e, para ser honesta, nem se lembrava dele. Por isso, sentia muito, mesmo assim, teve que fazer escolhas para sobreviver com o povo dela também. Disse que se pudesse escrever a história, talvez mudasse algumas coisas. Então, embora fosse vergonhoso, não poderia resolver aquilo com uma conversa. Ela falou muito para depois dizer que, se fosse preciso, poderia se ajoelhar e pedir desculpas. Diante de tudo que ela dizia sem parar, o homem continuou parado. Até que, em certo momento, ele se levantou e disse que um guerreiro bárbaro diante do inimigo não deveria falar tanto. Pegou o seu machado e lançou para cima dela para finalmente lutarem, demonstrando que não poderia resolver com palavras. Mesmo com o pedido de desculpas, ela notou que a força dele era absurda e percebeu que ele estava escondendo sua força desde o começo. Ele dizia que tudo aquilo era muito engraçado, o fato de ela não conseguir sequer lembrar dele. Mas aqueles eventos não foram nada mais que rotina mundana para ela, e agora apenas ofereciam um pedido de desculpas. Os ancestrais dele e sua pátria, os dinamarqueses, eram uma nação fraca. Cada homem entre eles era um guerreiro notável, porém eram poucos em número. Resistiram ao império infinitamente até que finalmente foram levados à beira da extinção. Felizmente, os ancestrais foram sábios o suficiente para ver o destino do reino dinamarquês, assim o reino se separou do império. Juraram lealdade a eles, permitindo que vivessem em paz perto de suas fronteiras. Ele se lembrava quando pegou o seu machado para ir treinar novamente, e o irmão mais novo implorava para que ficasse. Ele teve que explicar para Artred que um guerreiro não poderia negligenciar seu treinamento. Ela tentava argumentar de todas as formas, dizendo que não havia ninguém para lutar naquele dia. Quando o pai deles chegou pela porta carregando uma caça para o jantar, pediu a ela que não fosse tão dura com o irmão. O pai estava satisfeito naquele dia, pois tinha conseguido uma boa caça e iam se juntar em um jantar. Ele lembrava com pesar de sua mãe, de seu pai e de sua irmã. Contava que teve dias assim felizes, mas agora mal conseguia lembrar do rosto deles. Tudo o que se lembrava era que tinha uma família calorosa e harmoniosa, uma vida de paz, mesmo que não fosse abundante. Achou que aqueles dias durariam
morreriam para sempre, mas aos poucos a chama e a invasão dos bárbaros diminuíam a felicidade dele. Até o ponto em que nada mais restava, pois haviam sido invadidos pelos guerreiros Kahars. Tentando atacar aqueles bárbaros, ele se lembrava do primeiro juramento que fez, no qual deveria crescer forte, para proteger sua irmã e proteger sua família. Mas o monstro, no qual ele nem sabia o que era, segurava a irmã dele no alto e perguntava a uma outra garota que parecia ter a mesma idade delas. Foi quando o bárbaro perguntou à filha se queria aquela garota como sua escrava. Com indiferença, a pequena garota disse que aquela garotinha não tinha nenhuma utilidade para ela. Aquela garota que não se importava se o pai eliminasse a outra ou se presenciasse aquilo como um guerreiro era a protagonista. E agora, trocando espadas, contou àquela guerreira que ela foi embora levando tudo dele. Pouco restava quando foi encontrado por um dinamarquês que, por acaso, sobreviveu. Perguntou se agora ela conseguia se lembrar da mãe e do pai e que eles levaram suas vidas. Além dos maus tratos que a irmã dele sofreu depois de ser descartada como um brinquedo qualquer. Mostrando toda a sua aura nervosa e forte, perguntava a ela se pensava mesmo, nem que fosse por alguns segundos, que sairia dali inteira. Aquele era o momento pelo qual ele esperou a vida inteira e não iria desperdiçar nenhum segundo. Lançava golpes nervosos na direção dela, os quais ela desviava. Mostrava toda a sua raiva e fúria em ataques concisos, chegando até mesmo a arranhar de leve o rosto daquela guerreira. Quem insistentemente continuava apenas desviando, pois não conseguia atacar depois de ter ouvido uma história tão brutal. Ele continuou a tentar atingi-la ferozmente por muito tempo, e quando enfim a poeira subiu, ela se afastou pulando para o galho de uma árvore, fechava os olhos como se quisesse lembrar de algo. Pensava no que estava esperando ao confrontar aquele guerreiro. Ela sabia que, na verdade, no jogo não passava de um açougueiro que levava inúmeras vidas e ele era apenas mais uma vítima. Segurou forte sua espada, pois aquela era uma das 12 lâminas que protegiam a humanidade. Indo com tudo na direção dele, dizia que ele poderia tentar eliminá-las, pois era isso que ele queria. Apontando a espada para ele com o rosto bastante marcado por hostilidade, dizia que era bom se preparar. Dizia que para salvar aquele mundo que estava prestes a ser destruído, queria sobreviver custasse o que custasse. Demonstrou na frente dele que era mais veloz e mais capaz, disparando um ataque feroz em sua direção. Ele também, rápido, conseguiu bloquear, e enquanto bloqueava, achava uma piada o fato de ela dizer que queria salvar o mundo. Disse a ela que não conseguiria salvar ninguém, já que eliminou milhares de dinamarqueses. Mostrando uma força colossal, conseguiu segurar o cabo do machado dele, e quando isso aconteceu, o homem a chamou de bastarda ignorante. Ela disse aos gritos que ele não sabia nada e não poderia falar nada sobre ela ou sobre a vida que tinha. Dizia que nem mesmo conseguia entender as emoções que levaram ela a chegar ali. Também disse que ele não sabia quantas lutas ela enfrentava para continuar viva, porém ele respondeu que não queria saber de nada. Não queria mais ouvir aquelas ilusões e palavras incompreensíveis, desculpas de uma louca que massacrou pessoas. Também não queria saber de onde vinha aquele poder sem razão, pois já previa que não seria fácil. Ele dizia que o voto dele não tinha cumprido nem mesmo o primeiro passo, gritando e soltando um poder. Dizia que era hora do voto retornar e cumprir seu juramento. Harsal notou que, de repente, a aura daquele homem se tornou grande, chegando a ser monstruosa. Tirando uma lança, ele iria arremessar na direção dela. Não deveria errar. Naquela lança também jogou um poder chamado Abertura da Guerra, que seguia na direção dela. Até aquele momento, apenas observava com o rosto marcado pela seriedade. Parecia que Kim tinha colocado toda a sua intenção e ódio de anos naquela lança. A lança foi naquela direção, levantando grande quantidade de poeira e fazendo um clarão. A protagonista não conseguiu desviar completamente e foi atingida de raspão no braço, algo que estragou sua veste. Sabia que aquele foi um cruzado sagrado de Volker, o deus dos guerreiros, e achava que o golpe foi bom, pois ela não viu ele chegando. Aquilo de repente a colocou em desvantagem em estatísticas puras. Se fosse um mago, ela poderia combater a maioria deles com a resistência mágica inata.
Ou, se fosse apenas um guerreiro normal, ela o subjugaria com espadas e habilidades físicas. Mas um guerreiro santo era diferente. Eles poderiam melhorar suas atribuições com bênçãos, e seus milagres operariam independentemente da magia, sem serem interferidos por ferimentos. A sorte dela era saber bastante sobre aquele tipo de ataque. Demoraria um pouco para ele recuperar o poder da lança, e também eles não tinham poderes de cura. Seu plano era simples: iria fechar as lacunas no combate corpo a corpo, negando a ele a chance de usar os poderes. Com aquela mentalidade, foi para cima dele, já deixando claro no combate que usaria a força bruta até o fim. Ele se esquivava algumas vezes tentando pegar uma arma para se defender. Novamente, ele pediu ao deus da guerra que emprestasse a ele sua força. E, apenas lançando um pedaço do cabo do machado que havia se partido, transformou aquilo em uma arma letal. Aparentemente, o objeto lançado na direção dela deveria ter acertado sua cabeça. Ele, inclusive, ficou esperando o que tinha acontecido. Ele realmente conseguiu acertar o rosto dela. Um ataque daquele em outra pessoa era para ter separado a cabeça do corpo. Entretanto, nela, que era praticamente um monstro, foram apenas algumas escoriações. Ela disse a ele que aquilo não foi uma esquiva e pediu para parar de chamá-la de monstro quando não tinham o que dizer, usavam a trala-palavra. Vendo que ela não era normal, precisava terminar a batalha antes que fosse tarde demais para ele. Por isso, reuniu o poder máximo, os sussurros e emoções davam a ele memória da previsão. Agora, olhando para aquele homem, a protagonista sabia que estava encrencada, pois ele tinha mais poder do que ela imaginava. Ainda estava são o suficiente para conseguir lutar, mas talvez fosse a hora de chamar Hercella para a luta. Enquanto pensava, aquele homem continuava tentando golpeá-la. Se esquivando, alguns ataques pequenos ainda conseguiam acertar seu corpo. Embora ela também estivesse causando danos significativos ao inimigo. Foi quando ele percebeu que ela estava usando uma técnica de espadachim imperial. Muito bravo, perguntou a ela se achava que aprender técnicas imperiais faria dela um herói. Parecia ter deixado ele ainda mais enfurecido do que antes, gritava que ela não passava de um monstro. Ela estava furiosa e se lançou para atacá-la apenas com sua manopla, dizia que tinha chegado até ali para não se tornar um monstro. Naquele momento, ela estava fazendo as pazes com sua outra metade, como se selassem uma espécie de pacto. Estava tentando mostrar para todos que não era uma louca, porém tinha deixado que Hercella cuidasse disso. Quando ela atravessava sua mão no peito daquele guerreiro, ele perguntava a ela se realmente tinha chegado até ali para não se tornar um monstro. Ele se afastou dela depois que recebeu aquele golpe, mas parecia que era tarde demais. O golpe tinha sido profundo. Ele estava dando vestígios de que não estava bem, porém olhava sua lança no chão, temia pegá-la. Achava que não poderia terminar assim, ia fazer algo, mesmo que tivesse que queimar completamente o corpo. Sabia que a ganância e a fome trariam confronto eterno, então ele iria se tornar um monstro também. Quando disse isso, sem conseguir terminar de dizer tudo, a manopla tampou sua boca e a guerreira jogou no chão. Ela começou a atacar ele agora de uma forma mais louca. Depois de todo aquele ataque, não restava muito dele. Saiu andando em pé, vitoriosa, erguendo sua espada. Tinha sobrevivido enfim, mas a uma batalha. Enquanto isso, a protagonista estava em Messe, a um mar azul como se estivesse acabado de cair de um penhasco. Estava levantando a espada para deferir o golpe fatal, quando olhou a espada e viu aqueles dizeres. Semblante mal mudou de uma hora para outra, prestou atenção nas palavras. De repente, uma dor súbita tomou conta do braço onde estava a manopla. Dor aguda fez com que ela caísse no chão, se livrando da manopla. A dor passou. Ela notou que mais uma vez sua mente foi consumida, não uma nem duas, mas várias vezes. Agora já estava desconfiada da manopla, tinha alguma coisa de errado com ela. O inimigo tossindo, bobo de água, alguma coisa perguntava a ela se realmente não se transformaria em um monstro. Ele achava aquela garota uma piada. Dizer isso depois de tudo que tinha feito era como se contradizer. Dizia que desprezava ela, realizava uma matança de outras pessoas e dizia que era apenas para sobreviver. No entanto, estava ali, ela era incapaz de alcançar seu objetivo e terminava sem utilidade. Quando dizia isso, levantava a mão para o céu, como se conseguisse alcançar a irmã Astrid.
Já com os olhos quase cerrados, dizia que assistiria às lutas fúteis dela do Palácio Celestial, onde encontraria com Astrid. Depois disso, veio um silêncio. Ela sabia que era o fim dele, olhava para ele e dizia que sentia muito. Estava se lamentando por não ter conseguido explicar tudo para ele. Em breve, muitas pessoas desapareceriam daquele mundo. Não apenas por ela, mas ou pelo seu povo, mas também pelos homens-feras e demônios. Tudo só melhoraria quando Daniel se tornasse o herói. Também achava que não ia adiantar explicar, talvez ele não entendesse mesmo. Dizia isso enquanto acendia mais um tabaco. Aquilo era só o começo. De agora em diante, mais pessoas como Knut, aqueles que guardavam recentemente contra Hercela, continuariam chegando. Ela pensava que era uma droga, pois não tinha feito nada disso. Ela apenas escapou por quase e tentou viver corretamente só para acabar assim. Ela parecia estar desgastada, pois na luta tinha perdido muito sangue. Provavelmente iria desmaiar. Depois de muito tempo, acordou toda enfaixada. Estava na caverna sendo cuidada por Milha. Vendo que ela tinha acordado, perguntava se estava bem e consciente. A primeira coisa que a protagonista fez foi beber um pouco de água e perguntar o que tinha acontecido. Lana queria perguntar a ela o que tinha acontecido para ter tantos ferimentos e todos graves. Disse que ela tinha feridas profundas, sangramento forte e até uma maldição, se não fosse pela bênção da Lady Chowther. Quando ela ouviu falar na maldição, achava que estava vindo da manopla. Lana estava tão com raiva rosa que gritava muito com a protagonista, chegando de cabelo verde, pedindo a ela que ficasse calma. Já que as coisas deram certo no final, tudo que a protagonista fazia era ficar olhando para elas. Pegando o braço que estava bastante ferido por causa da manopla, a protagonista dizia que as coisas não tinham terminado tão bem. Milha colocou a mão no ombro dela e disse que estava tudo bem, disse que sabia que ela não teve escolha. Como ela acabou naquele estado, todos acreditavam nela. Assim, o treino de campo chegou ao fim, depois de várias reviravoltas. 140 participantes iniciaram, os 126 voltaram, 14 estavam desaparecidos ou dados como mortos. Um dos cavaleiros supervisores também havia desaparecido, porém, entre a lista dos falecidos, o nome de Knut não estava lá. De volta à Academia Renascente Imperial, Nigel estava trocando as bandagens dos ferimentos da protagonista. Com tanto ferimento, era difícil acreditar que era apenas o inimigo que ela tinha enfrentado. Ela contou que aquele cara era um guerreiro sagrado de Volverk. Nigel não achava que fosse muita coisa. Ela deveria conseguir passar por isso numa boa. Mas também explicavam por que ela estava naquele estado e o motivo dos ferimentos serem tão intensos. Cuidando dos ferimentos, contava que aquilo era apenas uma solução temporária. Não queria que chamassem os sacerdotes ou curandeiros da academia. Achava que os ferimentos poderiam trazer suspeitas. Nigel achava que o que ela dizia fazia algum sentido. Também contou que ficaria caro, incluindo custos com os reparos na armadura. Ela pensava que seria bom se Lana estivesse por ali, mas ela não tinha retornado do abrigo da igreja. Sendo assim, não tinha nada que pudesse fazer, não sabia quando poderia ver ela novamente. Nigel tinha outra questão para falar, era sobre confiscar os tabacos mágicos por enquanto. Fazia a protagonista garantir que não iria usá-los. Depois de trocar as faixas, parecia que ela tinha ganhado uma visita, era sua amiga Asha. Assim que entrou, perguntou se ela estava sozinha no quarto. Dizia que sim, que a companheira dela tinha saído rapidinho para consertar a armadura. Asha disse que ficou preocupada quando não viu ela frequentando as aulas e nem mesmo fora da sala, por isso foi visitar. Depois de saber sobre o duelo com Knut, queria saber se tinha sido bom. A protagonista ficou sem fala por um momento, já que não imaginava que a garota soubesse o tempo todo. Achava que era natural, já que ela mesma fez uma grande cena durante o exame de abertura. E agora, com ele fora do caminho dela e ela presa na cama, poderia trazer suspeitas. Depois perguntou se ela não contaria para ninguém, pois aquilo era um segredo. Asha disse que não contaria, não era como se ela tivesse alguém próximo para passar essa informação. Ah, se tivesse, se contaria. A protagonista queria pedir um favor à amiga, queria que ela fizesse uma espada. A jovem disse que já tinha dito que faria qualquer coisa para ela, então não importava se fosse uma espada. Ficou curiosa, pois sabia que a guerreira já tinha uma espada e era muito boa, que emanava uma essência Jin, era como se pudesse notar a alta qualidade da espada. A protagonista sabia que essa tal essência Jin era algo muito caro dentro do jogo, não era à toa que tinha derrubado um ogro com apenas um golpe. Ela disse que a arma era boa e muito
valiosa para ser usada imprudentemente. Ela queria saber se queria uma lâmina de liga de ferro preta. Ela ficava cega rapidamente, mas era extremamente durável. Ela também queria um par de manoplas como as que ela estava usando antes. A amiga falou que tudo ficaria em apenas 20 ouros. Ela disse que pagaria, pois no final as armas valeriam cada pedacinho dos 20 ouros. Deitada na cama, sem possibilidade de se mover normalmente, olhava para o teto e continuava imaginando. Quando se recuperasse, ela aceitaria algumas missões de aventureiros para ganhar dinheiro de novo. Olhava para suas mãos e achava que todos os esforços até aquele momento tinham sido em vão. Achava que dali a 2 meses, uma organização secreta de homens-feras, milícias operando sob as ordens do Reino das Bestas do Norte, o líder lançaria um ataque à academia após se infiltrar na capital. Coincidência levaria no fim de pelo menos 30% dos alunos da academia. Antes que outra tragédia destruísse aquela vida, também tinha que parar tudo a qualquer custo. 10 dias depois, a protagonista estava recuperada e novamente podia fazer o uso dos seus tabacos de mana. Olhava para os lados e não conseguia descobrir o que tinha que fazer. Ela deveria estar se preparando para o ataque dos homens-feras. Ela se importava com sua amiga. Apesar de procurar em todo canto, não conseguia encontrar nenhum fio de cabelo. Era muito cedo para desistir. Achava tudo isso uma dor de cabeça. Dado aos status, era difícil seguir sozinha, até mesmo convencer Nagel a ir mais longe. Achava que daquele jeito iria se atrasar um pouco. Abriu a porta e entrou. Viu que Damien e Milha estavam ali conversando. Ela, como sempre, chegou para fazer parte do trio. Toda vez estava mais educada e silenciosa, pedindo se poderia sentar ao lado deles. A jovem de cabelo verde perguntou se ela tinha descansado bastante durante aquele período. O jovem loiro queria saber se elas tinham se aproximado muito durante aquele treinamento ao ar livre. Para ele, aquilo era um alívio, era como ele tinha dito, as duas tinham conversado muito e agora tinham estreitado os seus laços. A protagonista ouviu a garota dizendo que tinha recebido ajuda, porém, na verdade, era ela que tinha sido carregada por aí. Ela mudou completamente de assunto e perguntou ao loirinho se o time dele tinha pegado 3 trolls. Ele dizia que foi bastante problemático, porém foi uma experiência interessante. Ela pensava que ele não deveria dizer que era problemático no nível atual dele. Depois, quis saber a respeito da primeira vez que ela foi à palestra de teologia. Achava que ela tinha desenvolvido um interesse por religião. Ela pensava que no jogo era apenas um cenário para distinguir as características dos sacerdotes, mas já que estava ali, parecia ser mais do que isso. Milha perguntava se ela ficaria bem, pois a palestra parecia ser realmente chata. Para ela, ia ser chato o fato de que não poderia usar seus tabacos mágicos durante a palestra. Pensava que terminaria com apenas uma repreensão. Ela achava que realmente deveria corrigir os seus hábitos. Depois, ficou olhando os dois como se davam bem e eram felizes sem imaginar o futuro. Ela se perguntava se existia um especialista em uma esfera entre eles. Passado um tempo, ela estava batendo na porta de alguém, precisava conversar com a princesa Frida do Arquiduque do Norte. Na linha de frente que bloqueava os homens-feras que frequentemente invadiam as montanhas no céu. Então, com certeza, ela poderia saber mais sobre os homens-feras do que os professores da academia, mas tinha um problema. Ao entrar no quarto, a pessoa perguntou quem era, e a princesa, que era super indevejada, se apresentou. Frida não gostava da presença dela, as duas não se gostavam desde o começo, e por isso a garota bateu com a porta na cara da protagonista. Ela pensava que, assim como ela, tinha rosado para ela durante o exame de entrada. Ela sabia que a Frida sempre odiou ela, tratava ela como não humano. Bater a porta na sua frente foi demais. Ela tentou abrir a porta, porém a porta era pesada demais. Isso a fez resolver colocar abaixo com alguns pontapés. Ao ver isso, Frida ficou enlouquecida de ódio. Perguntava se ela tinha ficado maluca, entrar de uma forma bestial no quarto dela. Ela não queria papo, a protagonista apenas queria saber mais sobre os homens-feras. Segurando a mão de Frida quando tentou socá-la, pedia para ouvir o que ela tinha a dizer, pois era algo muito sério.